E aí, pessoas, hoje eu tô aqui com o Lucas Antônio. Oi, meu povo! Cara, você é uma das pessoas mais divertidas que eu conheço. E mais bom humor. E você é sempre assim? Ou tipo... Eu acredito que eu sou bem humorado, realmente. Não quer dizer que eu esteja 100% feliz o tempo todo. Eu acho que nós precisamos trazer o bom humor para a vida. Ele é fundamental, ainda mais nós que trabalhamos com pessoas. Eu trabalho com pessoas a minha vida inteira. Então eu acho que ter o bom humor é fundamental. Então eu me esforço muito para ter um bom humor. Digamos que eu sou assim sempre. Uma coisa é, estando trabalhando, né? Nem sempre a gente tá, tipo, super feliz. Às vezes é um dia ruim, às vezes você brigou com alguém, às vezes aconteceu alguma coisa, você tá chateado e tudo mais. Mas a gente se esforça para estar feliz, para estar assim pela pessoa, né? Porque as situações também, que todos nós enfrentamos problemas e dificuldades na vida. Então eu acho que a maneira com que nós encaramos os nossos problemas também é fundamental. E eu costumo brincar mesmo com as pessoas que diante de uma dificuldade a gente tem que sorrir para a dificuldade, sorrir para o problema, para que a vida vá sorrir para a gente. E assim nós vamos encontrar a solução. Por isso que o bom humor para mim é um ponto principal. E desde sempre? Ou isso tipo, você foi adquirindo durante a vida? Eu fui adquirindo durante a vida. Eu sempre fui mais fechado, mais retraído em mim mesmo, mas ao longo da vida, com as experiências, as vivências, eu percebo que sorrir e ter um bom humor realmente é um diferencial. Faz a vida ser diferente. Eu lembro que a primeira vez que a gente trabalhou junto, a gente estava lembrando há um tempo atrás que você era completamente diferente. Você era muito mais sério, muito mais calado, até o seu cabelo era diferente, né? O que mudou? Eu acho que o que mudou foi a minha visão da vida, foi a maneira de eu enxergar a vida, sabe? Mas também de me enxergar na vida. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu fui uma criança muito reprimida durante a minha infância, não só pelas questões de sexualidade, mas por outras questões familiares no geral. Então eu sempre fui uma criança muito reprimida. Então eu cresci um adulto reprimido. E eu percebi que eu não precisava de todas essas repressões, que é interessante a gente ser a gente. Então, por exemplo, sempre gostei do meu cabelo grande, do meu cabelo cacheado. Meu cabelo nunca teve do tamanho que está. Mas depois de ter essas percepções da vida, eu falei, por que não? Vou deixar o cabelo crescer. Então, eu acredito que foram coisas que aconteceram na minha vida, na minha trajetória, que me despertaram. Eu acredito que hoje eu vivo um despertar. E os meus amigos, eles falam isso, Lucas. O Lucas de antes e o Lucas de hoje. Eu falo, morreu o Lucas de antes. Não existe mais, né? E você falou sobre a sua infância, como que foi a sua infância? Eu sei que você é de Cristiano, né? Sim. Eu também morei lá há muito tempo, até acho que os 8. Assim, na verdade, eu morei mesmo até os 8. E eu acho que a gente veio para Lafayette e alugou um apartamento, mas a gente meio que ainda morava em Cristiano, acho que até os 12. Sim. Que é aí que a gente vendeu a fazenda lá, sabe? Eu morei em Cristiano até os meus 19 anos, então toda a minha infância foi traçada em Cristiano Ottoni. É uma cidade muito pequena, uma população muito reduzida, e a gente costuma brincar, a gente tem uma visão, né? Às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, cidade pequena, uma mente pequena. Nem sempre. Então, tinha algumas observações que eu tinha sobre a cidade, assim, que me incomodavam, hoje já não me incomodam mais. Acho que eu precisei sair de lá para eu crescer, eu amadurecer esse meu ângulo. Mas eu fiquei em Cristiano até os meus 19 anos, lá eu estudei, eu concluí o meu ensino médio lá. Eu fiz muitos amigos, eu tenho ainda muitos conhecidos em Cristiano, pessoas que são realmente muito próximas a mim. Mas eu sempre tive um desejo muito grande de ganhar o mundo, de viver outras coisas além daquilo dali. Eu sempre achei Cristiano bem pequenininho pra mim. E você chegou a trabalhar lá com o quê? Antes de trabalhar com cabelo? Antes de trabalhar com cabelo, eu não trabalhei, porque eu comecei trabalhando já com cabelo. Você trabalhou simultaneamente com outras coisas? Quando eu me mudei para Ouro Branco, eu trabalhei simultaneamente com outras coisas. Em Cristiano eu atendia só com cabelo, mas era a minha parte de estudar, eu ainda estava no ensino médio, essa coisa toda. E você atendia em casa? Eu sempre atendia a domicílio. A minha história com o cabelo começou muito engraçada, porque foi uma amiga de família, uma amiga da minha tia, que era cabeleireira, ela teve uma fratura do ombro direito, e eu fui ajudar ela e desenvolvi um amor pela profissão.
Só que eu queria fazer mais, eu não queria ser só mais um profissional. Cristiano, eu sentia que eu ia montar um salão, ia ser o salão do Lucas, aquilo dali pra sempre, não era o que eu queria algo mais. Então foi por isso que eu mudei para Ouro Branco. Aí em Ouro Branco eu tive outras profissões. Você mudou com quantos anos? Eu mudei para Ouro Branco, eu tinha 19. Tá. Você trabalhou em que lá? Trabalhei no supermercado por 8 meses. É engraçado quando eu conto essa história, porque eu trabalhei no setor de hortifruti. Então tinha as frutas, os legumes que chegavam do Ceasa, e na época a gente tinha que tirar eles de umas caixas para levar para dentro do supermercado. E geralmente chegava, por exemplo, uma caixa de tomate 25 quilos. E eu sempre fui muito magrinho, era mais magro do que eu sou hoje. E aí todo mundo olhava e falava assim, meu Deus, ele não vai aguentar carregar isso. E eu fiquei assim por 8 meses, porque o meu objetivo ao ir para Ouro Branco era que eu trabalhasse para que eu tivesse dinheiro, juntasse dinheiro para eu poder estudar, para eu poder fazer o que eu realmente queria fazer na vida. E aí no supermercado eu quase não sou expansivo, eu fiquei conhecendo ali da balança mesmo, pesando as hortaliças e tudo, eu fiquei conhecendo uma moça que ela me disse assim um dia, eu reclamando que lá era muito puxado o trabalho e tal. Ela me disse, olha, tem uma clínica de odontologia, deixe seu currículo comigo. E daí eu fui levar o currículo para ela, eu já tinha saído do supermercado, estava bem desacreditado, deixei o currículo na clínica e foi a clínica que eu trabalhei por 1 ano e 3 meses. Tudo isso eu fazia os cabelos simultâneo. Só teve um dia que eu me senti muito desconfortável na clínica, teve algumas situações assim que me chatearam, já tinha mais de 6 meses que eu estava na clínica e eu decidi que eu ia viver o meu sonho, que era viver só de cabelo. Então eu deixei a clínica, peguei todos os recursos que eu tive de acerto, eu entrei no acordo e eu investi tudo em cabelo, eu não me arrependo, eu aconselho isso pra todo mundo. E você veio pro Lafayette depois ou você começou atendendo em Ouro Branco cabelo? Eu comecei atendendo em Ouro Branco cabelo. Só que quando você investiu esse tanto, você continuou em Ouro Branco? Eu continuei em Ouro Branco. Aí eu fiquei em Ouro Branco por mais ou menos uns 5 anos, que eu trabalhei em 2 salões. No segundo salão que eu trabalhei, foi o último salão que eu estava, me tornou referência, porque eu cheguei no salão, o salão sempre foi um atrativo para mim por conta das mídias sociais, trabalhavam-se as mídias muito bem. Isso em 2015, quando eu estava começando assim, Facebook, Instagram, quem estava lá era mato praticamente. Só que ela era uma grande empreendedora, a dona do salão. 27 anos de idade ela tinha na época, então ela tinha uma visão de mundo, de mercado, de tecnologia fora do normal. Foi uma pessoa que eu tenho profunda gratidão, me fez crescer muito na vida. E na primeira semana ela me disse, você faz penteado? Eu digo, faço. E ela falou assim, a gente tem uma noiva sábado. E eu fiz o teste da noiva no meio da semana, a noiva no final de semana. E eu comecei a perceber que não tinham profissionais que eram especialistas em penteados. E daí foi quando nessa época ainda era normalmente a pessoa que faz os dois? Era a pessoa que fazia os dois, a maioria das vezes, ou então era assim, tem um salão e lá naquele salão tem alguém que também faz penteado. Entendi. Mas não existia uma pessoa que era procurada exclusivamente para penteado. Entendi. E quando que você decidiu vir para o Lafayette? Na verdade, eu vim a convite de uma maquiadora, que ela tinha um estúdio na casa dela, ela queria fazer uma parceria, queria se especializar também nessa parte de noivas, e realmente ela se tornou uma referência, nós nos tornamos uma referência grande em Lafayette. Foi por isso que eu vim, eu estava um pouco insatisfeito já com o salão, eu queria coisa nova. Eu tenho uma personalidade também, que eu gosto de coisas novas o tempo todo, eu tenho uma mente hiperativa. Disso a gente entende bem. Então eu quero coisa nova o tempo todo. Surgiu essa oportunidade de eu vir para Lafayette. Era algo completamente diferente. Eu estava num salão que eu trabalhava como parceria, então eu recebia comissão daquilo que eu fazia. E aqui eu já tinha que cuidar, era tudo da minha responsabilidade da parte de cabelo. Foi um crescimento muito grande e foi muito boa essa mudança, porque nessa mesma época que eu vim para a Lafayette tem um fato muito interessante na minha vida, porque foi quando eu era muito religioso, eu era testemunha de Jeová e eu deixei a igreja e eu fui viver a minha vida, então tinha coisas que não condiziam mesmo com a doutrina da igreja e hoje eu super concordo, tenho maturidade para entender e aceitar tudo isso. Respeito muito quem está lá e de verdade eu acredito que as pessoas que estão lá são pessoas que realmente se dedicam, vivem
pelo conhecimento ali da Bíblia, eu acho isso muito bonito, só que era uma coisa que não cabia mais. Pra você, né? Não cabia pra mim. Eu ficando ali, é como se eu fosse ser dois Lucas, entendeu? Um Lucas extremamente religioso, que ia viver e respeitar aquilo dali, e ao mesmo tempo eu ia duelar com o Lucas que eu sou hoje. Cabelo grande, barba grande, falar de sexualidade, ter a minha sexualidade tão evidenciada como ela é hoje. Então, quando eu mudei para Lafayette, eu deixei a religião, eu deixei a minha família, e foi um período que eu já tinha morado um período sozinho em Ouro Branco, e depois eu continuei morando sozinho aqui em Lafayette, e para mim foi tudo muito novo, foi uma mudança muito grande, porque eu tinha um emprego novo, um local novo, profissionais diferentes, eu tinha pessoas trabalhando comigo, novas, completamente diferentes, e eu tinha uma vida pessoal também completamente diferente. Eu acredito que, eu falo que foi o maior crescimento da minha vida. Eu posso te dizer que foi uma virada de chave para mim, foi quando eu deixei tudo isso, essa minha história, e eu falo que a minha vida é como se fosse um divisor de água, sabe? Tipo, Mar Morto, assim, sabe? Foi essa divisão, o Lucas antes e o Lucas depois, porque eu realmente cresci como Lucas. Acredito muito em Deus, talvez não da maneira com que a grande maioria das pessoas vê em Deus, assim, eu respeito muito isso. Acredito que nós precisamos ter uma conexão, que o divino está dentro de nós precisamos acessar ele de alguma maneira, e daí cada pessoa vai ter esse acesso da sua forma. Eu gosto de me conectar comigo mesmo, eu gosto de conectar com o divino que está presente em mim. Ao incrível que pareça, eu sou muito de conversar, mas o momento de eu me conectar com o meu divino é um momento de silêncio mesmo, de introspecção. Eu já pratiquei o yoga por um tempo. Yoga foi uma coisa que me ajudou muito em equilibrar físico e mente. Ao mesmo tempo, criar essa conexão com o divino, com a espiritualidade. Então, pra mim, eu já fiz muita coisa na vida, né? Eu acho. E você falou sobre homossexualidade, como é que foi se descobrir, se aceitar? Como que foi? Eu digo que muito mais do que se descobrir, foi aceitar. Eu, desde sempre eu soube, até por eu olhar, por exemplo, desde o primário, assim, os primeiros anos de escola, os primeiros anos escolar, na minha família mesmo, eu observava que eu me relacionava e me interagia muito melhor com o mundo feminino, com tudo do mundo feminino, do que com o mundo masculino. Então eu sempre me vi, peraí, tem alguma coisa aqui diferente, que não tá batendo tão igual. Então, eu sempre entendi isso, mas eu passei uma dificuldade muito grande em me aceitar quando eu estava no início da adolescência, naquela fase que todo mundo quer beijar, quer namorar, quer se conectar, aquela coisa toda, e eu não tinha essa necessidade tão em evidência. As minhas colegas de escola, inclusive eu tenho uma amiga que é minha amiga até hoje, muito grande, do período de escola, a gente sempre foi muito próximo, e eu via ela querendo namorar, aquela coisa toda, e eu não tinha essa necessidade, eu não sentia essa atração, esse desejo pelas meninas, sabe? Ao mesmo tempo também eu me controlava muito quanto essa questão, eu achava que não era o momento, e foi passando. Então, assim, hoje eu digo que homossexualidade para mim é muito mais a minha aceitação interna do que a aceitação externa. Eu acho muito interessante os movimentos que nós temos hoje, apoiar determinadas ideias, porém eu penso que o aceitar é algo que tem que ser trabalhado em nós, sabe? Sim, a gente carece de um respeito da sociedade, eu acredito que nós conquistamos muita coisa já dentro da sociedade, ainda temos muito que conquistar. O preconceito, ele existe e ele não diminui, ao contrário do que as pessoas pensam, hoje é mais tranquilo, Lucas, hoje você pode falar melhor sobre isso. Não, hoje em dia nós temos um problema com o preconceito comparado com os anos anteriores, que eu vejo, é que antes as pessoas realmente não gostavam e ponto, e não se discutiam. Sim. Hoje, pelas questões, eu acho que tão midiáticas que nós vemos, é tipo assim, eu não gosto, eu não aceito, eu não concordo. Você não acha que o fato de que vocês
conseguem se manifestar mais, acaba a pessoa dando, entre aspas, né, o direito da pessoa também falar, sabe? Tipo assim, ela se acha no direito, isso que eu quero dizer. Então, tipo assim, antes vocês estavam caladinhos. Então a pessoa não gostava, só que ela estava caladinha também. Entendeu? Hoje, como você tem o direito de falar, ela se sente no direito também de também falar, sabe? Sim. Só que eu vejo que daí nasce um problema. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar. Aonde eu vejo que nasce o problema é porque todo mundo quer falar mais alto. Entende? Tem sempre, então, por exemplo, a classe, vamos supor, aquela classe é uma classe menos favorecida, ela tem que gritar mais para ela ser aceita por uma classe maior. Para ser ouvida. Para ser ouvida. E eu acho que isso muitas das vezes não é o principal que funciona. Eu acho que a gente se respeitar dentro disso. Um exemplo claro que eu tenho é sobre meu pai. Quando eu fui conversar, até porque poucas vezes eu conversei tão abertamente com a minha família. Na verdade, a minha família conversou comigo, porque hoje eu não tenho problema em falar mais disso. Mas quando eu fui conversar abertamente com meu pai sobre a questão da minha sexualidade, o meu pai disse muito claro pra mim: eu não aceito, eu não concordo, eu não quero. Eu acho que ele tem as visões, as percepções da vida dele, a criação que ele teve, os conceitos, os valores éticos e morais que é dele, quanto uma pessoa única nessa vida. Eu respeito muito isso. Então eu vejo que nós temos um ponto em comum, que é a relação que nós temos hoje, por exemplo, é que eu não converso sobre esse assunto com meu pai. Obviamente eu não vou contar sobre as minhas questões amorosas, sobre os meus encontros e tudo com meu pai, porque é uma maneira de se ter o respeito. E eu vejo que ele também me respeita. Então nós sabemos disso, nós temos essa diferença, digamos assim, mas nos respeitamos dentro disso. E a minha relação com meu pai, depois que eu conversei sobre isso, minha relação assim melhorou anos-luz. Anos-luz. E a minha mãe, ela sempre foi mais tranquila sobre isso, ela nunca comentou nada, então a minha família nunca me questionou. Então eu sempre fui me mostrando ao longo do tempo, mas o meu pai, eu sempre percebi uma resistência maior. Eu acho que o respeito é o mínimo, né? Tipo assim, tipo assim, não é uma questão de escolha das pessoas, né? Se respeitar o outro ser humano, né? É o mínimo. Agora, o que eu vejo, né, eu até comentei conversando com o Mauro, é que quanto mais as pessoas conhecem, né, mais elas respeitam. É mais fácil você respeitar algo que você conhece, que você entende o mínimo que seja, né? Se a gente estava falando, né, você até falou sobre isso, sobre referência. Sim, e daí você entra num ponto assim extremamente importante para mim. Quando eu estava assistindo o take do Mauro, eu até publiquei na minha rede social que nós precisamos falar mais sobre sexualidade. Nós precisamos mesmo. Por quê? A geração que vem é uma geração que está tendo uma descarga muito grande de informação. E essas informações precisam ser canalizadas. Na minha época, por exemplo, eu não tenho referência homossexuais. Então, as minhas referências principais, por eu estar numa cidade pequena e ter uma família que não falava sobre o assunto de forma nenhuma, e de um certo modo, eu ser reprimido, e é como se eu crescesse, como se isso fosse errado, fosse uma condição minha que eu poderia mudar, e não é assim. E como se eu fosse inferior a qualquer outro ser humano pela questão da sexualidade. Então eu acho que é por isso que nós temos que falar mais sobre sexualidade. E falando mais, que nós vamos ganhar respeito. Por quê? Nós passamos a ter referência. Talvez uma pessoa diga assim, por exemplo, uma frase que nós homossexuais ouvimos muitas das vezes. É muita libertinagem, é muito oba-oba, não levam ninguém a sério, é só uma questão de sexo e não passa disso. Então isso cria, em quem está ouvindo, muitas das vezes de uma maneira indireta, eu sei que, por exemplo, homossexuais não casam, não formam famílias. E eu digo isso muito para os meninos Jackson e Mauro, porque eles são a minha principal referência de um relacionamento duradouro, de um relacionamento monogâmico, porque daí entra toda essa questão da poligamia, tudo isso que hoje também eu acho que precisa ser falado, mas é um assunto bem profundo, eu costumo brincar, nem todo mundo está preparado para isso, mas eu acho que falando
nós conseguimos perceber melhor essas referências. E eu acho que antes tínhamos referências ruins. Você comentou que esses grupos menores, né, eles tinham que gritar muitas vezes para serem ouvidos. E muitas vezes eram gritos ruins. Então a gente tinha muito, pelo menos assim, eu me lembro de referências de homossexuais, péssimas referências eu vejo hoje, sabe? Tipo assim, o que a gente tinha de visão, de estereótipo, sabe? De todas essas questões. Então, tipo assim, a referência, além de tudo, quando tinha, era ruim. Sim. Nós temos uma referência também, por exemplo, que eu acho que é o que começa uma grande confusão nessa questão de referências e da sexualidade, é que quando, muitas das vezes, é uma coisa que está se quebrando muito hoje. Muito, até que enfim. Mas quando a pessoa falava assim, por exemplo, eu, Lucas, do sexo masculino, dizia eu sou gay. As pessoas olhavam e pensavam muitas das vezes, tenho o desejo de ser uma mulher, não é? Embora eu, por exemplo, sou mais afeminado, eu sou mais delicado em algumas situações. Deixa eu te perguntar, já foi difícil pra você, assim, ser afeminado no sentido que é o seguinte, eu não quero ser afeminado, porque eu não quero ser estereótipo. Sim, claro, isso. Eu vou te dar um exemplo, eu não sei se isso a gente conversou sobre isso, mas eu não sei, tipo assim, eu não vou usar batom ou gloss, porque isso tipo assim, vai ser um estereótipo e eu não vou usar por causa disso. Mas ao mesmo tempo, caralho, eu quero usar. Olha, isso é interessantíssimo, porque uma das minhas maiores repressões que eu tenho de memória da minha infância foi exatamente isso. Eu tinha muita curiosidade, por exemplo, de por que as meninas usam batons e determinados modelos de roupa e que é legal os meninos também não podem usar. Então isso me fez ficar fechado por 26 anos da minha vida, achando que eu não deveria usar determinados acessórios, porque eram acessórios mais femininos, e isso poderia gerar uma distorção na imagem. Eu não queria que as pessoas me vissem assim. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim, Lucas, primeiro, sabe? O Lucas quanto pessoa, não o Lucas tipo, é gay, entende? Tanto que eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho problema nenhum em falar da minha sexualidade, não escondo nada da minha sexualidade, até porque não tem como esconder, né, pelo meu estereotipo atual. Mas, por exemplo, eu vivi 26 anos da minha vida em que eu não usava determinados acessórios que eu gostaria. Pra não estar no estereótipo. Pra não estar no estereótipo. Exemplo, cabelo grande. Esses acessórios aqui. E eu adoro um lip tint, eu adoro um batom. Eu trabalho na área da beleza, então eu sou ligado a isso. E eu não usava porque isso era algo que incomodava as pessoas. Tem um fato muito interessante, inclusive. Eu nunca divulguei isso, vou divulgar no Teio Batista, acho isso válido. Eu completei 30 anos no final do ano passado, em setembro, e eu sempre gostei muito de foto e sempre fiz alguns ensaios meus, e eu queria que o meu ensaio de 30 anos me retratasse aos 30 anos. Eu queria realmente um retrato, eu não queria uma foto, eu queria um retrato. Que daqui 30 anos eu vou ter 60 anos, né? Detalhe que eu quero viver mais de 100. E daqui 30 anos eu quero olhar pra minha foto, pra esse retrato, e eu dizer assim, olha como eu era aos 30 anos. Houve modificações, eu melhorei ou eu piorei em alguns fatores que precisam ainda ser trabalhados, que nós humanos estamos em constante mudança e evolução. Mas eu quero olhar e falar assim, eu me identifico assim, eu fui assim. Então eu queria levar pros meus 30 anos uma sensação de liberdade muito grande, que é o que eu tenho hoje. Hoje eu me sinto muito livre para ser quem eu sou, para ser o Lucas Antônio de verdade, por falar o que eu quero falar, claro que com respeito e sabendo ouvir também a visão, as ideologias e os interesses das outras pessoas, mas eu queria levar. E eu levei algo que pra mim me marca muito, e não marca, é um acessório feminino, mas ele me marca muito por eu poder ser eu como eu quero na minha história de verdade. E eu levei um sapato de salto para eu fazer esse ensaio fotográfico, e é uma das imagens assim que eu vejo e eu tenho uma conexão muito grande. Até porque tem uma foto, que eu tenho uma tatuagem no meu tornozelo direito,
que é uma árvore da vida, que a árvore da vida, dentro da psicologia, ela mostra a conexão que você tem com a sua família. E quando eu fui fazer essa árvore, foi até o Gustavo que esteve aqui, que fez. Quando eu cheguei lá, eu falei para ele repetidas vezes que a minha árvore tinha que ter raiz. Porque me incomodava muito árvores que não tinham raiz, ver desenhos de árvores que não tinham raiz. E depois que eu fiz essa tatuagem, dentro de uma sessão de terapia, eu faço terapia sempre, eu vou trocando as linhas de terapia, que inclusive eu acho muito importante para todo mundo, o autoconhecimento e a terapia. E daí, dentro da terapia, eu conversei sobre as tatuagens, o que significa a tatuagem dentro da visão psicológica. Eu vi que a minha tatuagem, eu fiz ela intuitivamente, assim, sem pensar muito, e ela tem tudo a ver comigo, porque eu tatuei uma árvore da vida com raízes que representam a minha família, que representa de onde eu venho, mostra que a minha raiz é muito forte, então de onde eu vim é muito forte, mesmo com todas essas questões familiares, toda essa problemática toda que todos nós temos, com certeza. Os traumas que a infância me trouxe. Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha infância. E junto da raiz eu queria colocar algo que representasse muito a minha mãe. E a minha mãe sempre me ensinou, olha, sem nunca conversar nada de sexualidade ou em outras coisas comigo, ela sempre me ensinou a ter a aceitação. Ela sempre falou comigo, e ela fala até hoje muitas vezes eu chego até a ficar um pouco irritado com ela quando ela fala isso, que ela fala assim, Lucas, tem que ter aceitação. Já que não pode mudar, já que não pode ser feito dessa maneira, então aceite. E essas coisas mexeram muito comigo e eu queria deixar isso muito retratado aos meus 30 anos. Então tem uma foto que eu amo muito porque é uma foto que mostra o acessório, que é o sapato, mostra essa minha tatuagem. E é uma foto que me mostra como um todo, como eu estou aos 30 anos. Eu estou muito feliz de ter chegado até aqui como eu cheguei, mas ó, eu vou viver mais de 100. E quem fez esse ensaio seu foi o Lucas, né? O Lucas Eduardo, né? A gente acabou de fazer um ensaio com ele, não sei se você chegou a ver. Eu vi, ficou maravilhoso, que vocês fizeram no cenário, né, do Dia das Mães. É uma história assim, eu vejo o Lucas, ele é um profissional que eu admiro muito, porque ele consegue se conectar muito com as pessoas e com os ambientes. Eu vejo uma sensibilidade muito grande nele. Certeza. Isso é admirável. Como eu vejo em todos vocês que trabalham comigo o tempo todo, você também tem uma sensibilidade incrível a propósito. Muito obrigado. Mas, e o Lucas, assim, quando eu levei tudo isso para ele retratar, mas a gente tem uma proximidade também, isso me marcou muito. É uma das fotos, assim, dos ensaios mais marcantes, eu acredito que será para minha vida inteira. Como que foi para você, assim, os perrengues de trabalhar na sua profissão? Me conta alguma coisa que já rolou. Perrengue na minha profissão, um que eu posso citar foi um perrengue que virou um dos maiores aprendizados, se não o maior aprendizado da minha carreira, principalmente com noivas. Eu tive uma noiva em que ela tinha várias restrições com o cabelo na hora do penteado e ela tinha muitas restrições e também queria muitas coisas, era uma balança que não estava pesando ali igual. Então ela queria um cabelo solto, ela queria usar um acessório diferente, que era um headband. Não sei se vocês conhecem, headband é um acessório que pega aqui na frente, ele pega na testa mesmo, sabe? E daí ela tinha o cabelo cacheado, não queria escovar o cabelo. Eu não tinha muitas técnicas de cacheado na época. Ela não queria fazer um volume, um topete, um ponto de fixação para o véu, e ela queria usar o véu e queria fixar esse headband sem fazer uma estrutura para fixar. Ela queria, tipo, casar assim 100% natural. E não dava, era querer muita coisa para pouca coisa, era uma balança que realmente não pesava. E eu falo que para mim foi o maior aprendizado e o maior perrengue, porque nesse dia eu chorei muito, muito quando eu terminei. Graças a Deus ela ficou linda, ela me agradeceu depois, vieram várias outras amigas delas que produziram de noiva comigo, então deu tudo certo, eu fico feliz que eu consegui chegar próximo ao objetivo dela, né? Não foi no objetivo exato, tenho consciência também, mas foi próximo ao objetivo dela. Mas eu digo que pra mim foi o perrengue de maior aprendizado, porque foi onde eu percebi o meu erro, aonde que faltou de mim, neste atendimento, por exemplo.
que faltou eu me posicionar e dizer, não, isso daqui não dá pra fazer. Entendi. Faltou eu ser mais firme em algumas coisas. Acho que todo mundo passa isso na profissão. Com certeza. Né? Você também deve com ter certeza. passado isso. Às vezes o cliente chega nos pedindo muita coisa. No meu caso, eu acho que não ser eu. Me pedindo pra não ser eu. E aí a gente, às vezes, seja por dinheiro, seja por que for, por tá, tipo assim, né, querer agenda com eventos, e eu acabava aceitando, tipo assim, alguma coisa que não era minha identidade. E hoje, pra mim, isso é a minha prioridade. Você disse uma coisa muito interessante. A sua identidade. Eu falo que não tem como nós separarmos o pessoal do profissional, eles estão juntos, sempre. Então, o que eu acredito para minha vida pessoal é o que eu levo para minha vida profissional. O não separar isso pode ser difícil, pode virar um problema, mas ele pode muitas das vezes ser a solução. Eu não tive nenhum problema com contratos, assim, por exemplo, que as pessoas não quisessem que eu não seja tão eu, mas uma coisa assim que eu posso dizer de ter identidade é muito importante. Porque as pessoas, elas vão se atrair àquela identidade sua. Você vai ter um público por conta dessa sua identidade. Sim, você vai ter gente que não gosta também. Sim. E tudo bem. Você tem um estilo de vídeo. E você tem esse estilo, chegou nesse estilo, nessa técnica por N motivos. Sim. Eu, por exemplo, vou me atrair, sempre me atrair, na verdade, ao seu estilo de filmagem. Então eu sou mais tendencioso a te convidar a me filmar em qualquer uma outra situação. Então, na minha profissão também tem isso. Tem pessoas que vão se identificar comigo e com o meu estilo, por essa maneira. Então, assim, se cabe como conselho para quem está chegando agora na nossa profissão e trabalhar com um grande público, defina qual é a sua identidade. Sim. Com certeza, essa é a minha maior dica, seja você. Sim. E no começo é muito difícil. Muito. A única coisa que eu acho que às vezes a pessoa nem é ainda. Ela nem sabe quem ela é no que ela tá fazendo. E tudo bem. Tudo bem, precisa continuar na caminhada. Você explore, pelo menos. Então, se você ainda não, tipo assim, se você já tem uma identidade firmada, né, até porque às vezes as pessoas vêm de outras artes, ou de outras coisas, e aí talvez ela já até tenha uma identidade formada, né, nesse sentido, e às vezes não. Então, assim, se permita ousar, experimentar coisas novas, artes novas, referências. Eu acho que isso é muito importante para quem talvez ainda não se identifique. E também acho que a nossa identidade, ela até tem uma base, mas ela é mutável. Porque eu vejo que, assim, a nossa personalidade, ela é mutável. Exatamente. Também. Eu não sou a pessoa que eu sou há 3 anos atrás. Ousadia. A gente precisa ousar. E é incrível isso, porque quando nós ousamos, aquilo pode passar na ousadia, despretensiosa, melhor ainda. Passa a ser a sua identidade e vai ser aquele principal ponto que as pessoas vão conectar. Eu tenho um exemplo para te contar dentro da minha profissão que foi acontecido e virou uma identidade, uma marca minha. A minha foto debaixo do véu. Todo mundo já viu essa foto minha quando eu tô colocando o véu na noiva. E eu recebo muitas noivas, não são poucas. 90% das vezes que eu atendo chegam me pedindo, Lucas, eu quero fazer aquela foto sua debaixo do véu. E foi uma foto que aconteceu naturalmente. É uma coisa assim que eu vejo também, você tem que ter sua identidade definida, legal. E mesmo quem tem, por exemplo, hoje eu basicamente estudo, e mesmo voltado para essa questão de identidade mesmo, o oposto do que eu sou. Porque o que eu sou eu já sei, eu posso melhorar, claro. Beleza, Sim. Eu posso melhorar no que eu sou, mas eu sei o caminho, afinal de contas, já é o que eu faço. Então hoje quando eu vou estudar sobre filmagem, sobre tudo relacionado a isso, eu pesquiso e busco pessoas que são diferentes do que eu sou, para eu extrair e jogar dentro da minha identidade. Sim, até para você ter uma visão diferente. Sim. E eu acho isso importante, porque também é a questão de você reconhecer os seus pontos fortes. Exatamente. Que eles já são pontos fracos. fortes e você vai acabar fortalecendo mais eles. E os pontos fracos, que são os pontos que você precisa ter mais atenção ou que você precisa melhorar ou modificar. Então eu acho que você buscar ter uma referência dentro do que você já é muito difícil você evoluir. Exatamente. É porque tem até aquele ditado, né? Me diz as 5 pessoas que você convive que eu vou dizer quem você é. Esse ano tinha uma pessoa de filmagem que eu conheço, trabalho e tal, e eu sabia o que era, e tipo assim, e é bem diferente do que eu faço.
E esse ano eu falei, velho, eu vou estudar essa pessoa. Vou estudar o que ela faz, vou estudar o que ela ensina e tudo mais. Então, assim, justamente porque é diferente do meu, isso me abriu a mente muito. Sim, abre. Justamente por ser diferente. E nós que trabalhamos com arte, nós que trabalhamos com essa parte sensível, eu sinto que a todo tempo nós precisamos conhecer coisas novas, sabe? Falar sobre assuntos novos. Eu amo falar de coisas que eu não conheço. Amo. Eu gosto muito. Por exemplo, eu não entendo nada de câmeras. E se você for bater um papo comigo sobre câmera, Você vai querer escutar. eu vou querer escutar. Porque eu gosto do novo. É o que eu te falei. Eu, por natureza, tenho essa necessidade de movimento. E eu acho que quando nós estamos definindo a nossa identidade, quem ainda não tem, ou quem já tem uma identidade e precisa melhorar, é realmente conhecendo coisas. E às vezes é com coisa que não tem nada a ver, tá? Na maioria, eu acho que na maioria das vezes é coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, séries. Eu amo trazer referência de penteados através das séries. Isso é alguma série que você gosta, que você repara, tipo assim, te influencia? Ai, principalmente as séries assim que são mais antigas, de época. Por exemplo, aquela série Bridgerton me chamou muita atenção. Eu trouxe algumas referências, inclusive, assim, de penteados. Você viu que eram penteados muito formadinhos, muito arrumadinhos, que são penteados de época. Eu gosto disso. Eu sempre consigo pegar, sempre consigo pegar referências. Falando em identidade, uma coisa que faz parte da sua identidade é o fato que com 30 anos você nunca namorou. Esse fato aí, ele é engraçado mesmo, é uma parte da minha personalidade, da minha identidade. Eu nunca namorei, mas claro, né, tive Seus rolês. meus rolês aí, gente, meus rolês que me ensinaram muito, inclusive da vida. Eu penso que para um relacionamento nós precisamos estar abertos, tá? Ambas as pessoas para se relacionarem ali, elas têm que estar abertas e dispostas, porque o relacionamento, ele vai passar por várias situações, boas e ruins. Então a gente tem que estar disposto a enfrentar as situações ruins, estar disposto a viver com muita alegria e intensidade as situações felizes dessa fase amorosa. E entender que são duas pessoas diferentes, que têm às vezes ideais diferentes, valores diferentes. São propósitos, exatamente. São duas pessoas que têm propósitos. E a gente tem que perceber que às vezes o propósito ele não vai ser o mesmo. Não precisa ser, né? Eu acho que até é interessante que não seja o mesmo propósito. Sabe por quê? Porque não sendo o mesmo propósito vai ajudar fazer com que um ajude o outro a evoluir. Entende? Porque quando você tem o mesmo propósito, você vai caminhar ali, as pessoas vão caminhar junto, ok. Mas pelo menos que esses propósitos coexistam, né? Como a gente já conversou sobre isso, e que eles se unam em algum momento. Eles se encontrem, né? Se encontram. Eu acho que também com tudo que eu vivi, as experiências, as bagagens que eu tenho, acho que agora talvez seja o momento para o relacionamento. Digamos que eu estou disponível, estou na torcida, que venha um cara muito legal para me ensinar muita coisa, para eu aprender muita coisa e que eu também possa ensinar. Eu acho que a vida é uma via de mão dupla, né? Legal. Vai e vem, é uma troca. Cara, foi muito bom conversar com você, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, para mim foi maravilhoso conversar por coisas além da nossa vida profissional, porque a gente se conheceu trabalhando, mas conversar de coisas que às vezes no dia a dia pela correria eu não falo tanto, de me abrir para as pessoas. Eu amo ouvir histórias, conhecer histórias, e eu acho que aqui foi um momento em que eu passo um pouco da minha história para as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou muito agradecido de estar aqui, de verdade. Quero voltar. Pode deixar. Muito obrigado, viu, Lucas? Obrigado, gratidão.